Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. E hoje a gente retoma ao vivo o nosso programa, aliás, o programa ao vivo sempre de segunda a sexta. Temos aqui apostos com a gente, como anunciado, não é? Ontem, doutor Wesley Sanches Lacerda, mais novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Está aqui com a gente, vamos falar muito sobre, enfim, a carreira dele. Eu comentava, ainda na semana passada, quando eu disse que eu fiquei impressionado aqui, eu falei ao vivo, inclusive, que eu estive naquela ocasião lá na posse, não é, do Dr. Wesley. Fiquei impressionado com o discurso dele e com a receptividade que ele teve, não é, dos seus colegas. E aí me veio a ideia de convidá-lo. Conversei com outro amigo, né, que é o Dr. Deusdedit, que me passou, eu falei, me passa o contato do homem aí, que ele é muito bom. Pelo que disse, né, a gente percebe que ali já tem todo um para-choque, toda uma vitrine da personalidade, né? E foi o que ele me passou, eu já convidei, o doutor Wesley já topou, não pôde vir no dia que eu queria que viesse, que era na sexta-feira. Mas por que, doutor Wesley? Eu vou ter que votar, eu voto em Barra do Garças, eu não deixo de votar ali, eu também sou barra-garcense. E aí, beleza, mais do que não tinha nenhuma sangria exata. Importante que ele está aqui a postos conosco, vamos conversar um pouco, bastante. Até porque Lorenberg está aqui do meu lado, aqui, ó, fez uma listona assim, de perguntas, investigou a vida do rapaz de ponta cabeça. E a gente vai conversar. Ele também é oriundo do Ministério Público. E, enfim, tem muito assunto aqui, não vou nem ficar falando de tudo que a gente pode estar explanando aqui com o glorioso doutor Wesley Sanches Lacerda, que é mineiro, né? Apesar de ter uma boa passagem por Barra do Garças, é mineiro. Olha só, então, fique atento que o Opinião está começando. Professor Lorenberg Alves, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, você que está aí acompanhando a gente em qualquer canto, seja aqui pelo canal 22 ou ainda pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Ó, vai ali na TV Pantanal, no Face ali, naquele campinho de busca, digite lá TV Pantanal 22 HD. E cá estamos nós para o mundo todo. Dr. Wesley, muito bom tê-lo aqui, boa noite, obrigado por ter aceito logo de primeira assim o convite, aceito a esse convite aqui, né, para conversarmos aqui. Eu já vou lhe perguntando logo nessa abertura, o senhor é oriundo do Ministério Público, né? Eu falei Barra do Garças aqui, parece que o senhor esteve lá trabalhando tanto como advogado e também como promotor de justiça. Fala um pouco da sua carreira, especialmente essa fase lá em Barra e até esse momento, essa caminhada até chegar a esse momento que imagino que para o senhor seja uma fase gloriosa, não é? Que é a assunção como desembargador do Tribunal de Justiça. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Bom, primeiramente, como eu disse lá no discurso, né? Começando do começo, essa é a primeira vez que eu venho a um programa de televisão em toda a minha vida. Opa! Né? Então já começa por aí. Né? E com relação à Barra do Garças, eu tenho 3 momentos decisivos na minha vida em Barra do Garças. Primeiro, porque meus pais chegaram em 77 naquela cidade, vindos de Uberlândia. Então eu morei ali dos 7 aos 14 anos. Eu tive o privilégio de estudar no colégio Madre Marta Cerutti, um colégio salesiano. Eu estudei da 1ª à 8ª série lá, na época, né, chamava série. Então eu fiz o ensino fundamental inteiro em Barra do Garças. E voltei
para Uberlândia com 14 anos para fazer o ensino médio, realizar o ensino médio e a faculdade. Né? Me formei na Universidade Federal de Uberlândia, em Direito. E voltei para a Barra do Garças, porque meus pais continuavam morando lá. Meu pai havia montado um escritório de advocacia, porque meu pai, ele, apesar dele ter sido assim, o maior autodidata que eu conheci na vida, e uma das pessoas assim, mais inteligentes, ele, em virtude do casamento, né, ele se apaixonou pela minha mãe e resolveu casar, largou os estudos, né, e quase que imediatamente começaram a ter filhos, tiveram 8 filhos. E o senhor é o qual deles? Eu sou o sexto dos 8. Né? Ainda tenho minha irmã mais nova das mulheres, que ela é dentista, mora no Paraná hoje. E o meu irmão mais novo de todos, ele é médico, também formado aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso, no curso de Medicina. E foi aluno da minha irmã Lilian, foi professora, mais de 30 anos na Federal aqui. Paulo Lacerda, qual que é? Paulo Lacerda, né? Qual que é o nome do seu irmão? Paulo Silas Lacerda. É esse mesmo. É. Ele mora onde? Ele mora em Barra do Garças. Mora em Barra. Ele é advogado e ele é um dos fundadores do escritório que está lá até hoje. Porque aí, como eu me formei, meu pai formou uma semana de diferença só. Então, porque ele carregou essa frustração na vida de não ter se formado. Então, os filhos foram se formando e ele tinha o sonho de voltar, complementar, terminar o ensino médio e fazer uma faculdade. Minha mãe era diretora da escola Eurico Gaspar Dutra, em Barra do Garças, né? Ele terminou o ensino médio lá, prestou o vestibular, passou em Jataí, no Cesut, e se formou lá. Então, entre a minha formatura e a dele, foi uma semana só. Minha família foi para Uberlândia, na minha colação de grau, em janeiro de 94, e uma semana depois nós estávamos todos em Jataí para a colação de grau dele. E meu pai já tinha montado esse escritório de advocacia lá. Então eu fui trabalhar lá, né? Trabalhamos eu, meu pai e meu irmão, né? O Paulo. Então nós fomos praticamente então os fundadores desse escritório. Né? E foi uma coisa interessante, porque isso aí está registrado na minha história, né? Na nossa história. Porque eu e meu pai fizemos o mesmo exame de ordem. Na época o exame de ordem ele não era unificado, então cada estado fazia o seu. Então o primeiro que abriu para a gente poder regularizar, requerer inscrição, foi em Goiás. Então o nosso exame de ordem ele foi na OAB-GO. Né? Então fizemos a primeira fase, a segunda fase, a prova oral, juntos, pai e filho. Tanto que foi engraçado que no finalzinho lá do exame, na última fase, na prova oral, o presidente da OAB na época, acho que Felicíssimo o nome dele, presidente da Ordem dos Advogados de Goiás, eles descobriram que tinha pai e filho fazendo o exame. E já estavam na última fase. E era por ordem alfabética, né? Então, por exemplo, meu pai, Edward, então era com letra E. E eu, W, sempre o último de tudo. E eu vi que não chamavam ele. E foi chamando todo mundo e deixaram eu e meu pai para o final. Né? E aí o presidente convocou tanto eu quanto meu pai, para a banca. E lá eles simularam uma audiência, né? Colocaram meu pai de juiz e eu como advogado. Aí eles ficavam, né, falando para o meu pai dar uma determinada decisão e para ver como é que eu ia... Essa foi a nossa prova oral, prática, digamos assim, né? E deu tudo certo, mas na verdade eu acho que eles queriam mesmo só assim, homenagear esse fato inusitado de ter pai e filho, né? Fomos aprovados. E meu pai morreu contando essa história, né? De que nós dois tínhamos sido submetidos a uma prova de fogo e por aí afora. Né? Então eu advoguei de 6 anos em Barra do Garças até prestar o concurso. Passei o concurso do Ministério Público. Minha primeira comarca foi Canarana. Depois eu fui promovido para Alta Floresta por merecimento. E depois eu consegui me remover para a Barra do Garças. Então, fiquei 8 anos como promotor. Então, eu tenho uma fase dos 7 aos 14 em Barra, da infância e adolescência. Depois, 6 anos como advogado, que eu advoguei ostensivamente em Barra do Garças, né? E depois, 8 anos como membro do Ministério Público, lá, titular da 3ª Promotoria de Justiça Civil da comarca de Barra do Garças. A sua OAB, então, é GO?
Minha OAB é MT, o meu exame de ordem. Ah, que foi em Goiás. Porque então assim, você obtinha a aprovação, tinha o certificado de aprovação no exame, e aí você requeria a inscrição naquela sessional que você iria desenvolver suas atividades principais. Então, a minha OAB, ela é MT 4584, né? E a do meu pai era 4578. E como eu disse lá na posse, assinadas ambas as OABs em novembro de 94 pela então presidente, hoje desembargadora Maria Helena Povos. Que já veio aqui algumas vezes também, que a gente adora quando ela vem. Aliás, todos que vierem aqui, que vieram e que vierem, serão bem recebidos, bem-vindos, porque a gente adora levar informações e trazer muito mais orientações, até porque esse programa tem essa finalidade também de levar ao conhecimento do grande público aí tudo aquilo que diz respeito à atuação do nosso Poder Judiciário. Falar em doutora Maria Helena Povos, hoje eu encontrei, quem foi? A presidente, encontrei com ela. Desembargadora Clarice. Doutora Clarice, eu falo Galdino, mas é Claudino. Claudino. Né? Por conta dos tradicionais Galdinos, mas a doutora Clarice esteve hoje num evento, daqui a pouquinho eu vou lhe questionar a respeito da sua opinião, pedir sua opinião a respeito, né, tem aqui agora, ou terá, né, curso de doutorado no estado de Mato Grosso, olha só, melhorando muito mais a formação. Daqui a pouco eu vou rodar isso. E encontrei também com o Deus Deste, que estava nesse mesmo evento. Professor Lorenberg. Desembargador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. A alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. Todos nós ganhamos e o amigo telespectador ganha e ganha muito com a presença do senhor aqui. Eu vou pedir a permissão do senhor para não ficar só no Tribunal de Justiça, até porque o senhor tem pouco tempo. Aliás, parabéns, mas parabéns mesmo pela conquista, porque é uma grande conquista, né? Eu vou pegar um trecho da dissertação do senhor, que eu gostaria de ouvi-lo muito, e o Ministério Público, sobretudo. Eu tenho aqui um artigo, um trecho de um artigo científico do João Luiz Bidia, não sei se o senhor conhece, se já ouviu falar, o papel do Ministério Público na efetivação das políticas públicas. Eu destaquei um trecho e eu gostaria de um comentário do senhor. Entre aspas, o papel constitucional atribuído ao Ministério Público de adotar uma atitude ativa nas questões sociais, bem como o de articulador político para preservar a defesa dos direitos sociais é fundamental para aqueles que não possuem os recursos necessários para buscar seus direitos, atuando para proporcionar o alicerce das garantias constitucionais a todos os brasileiros. Fecham aspas. E aí eu gostaria de um comentário, mas com uma pergunta no meio desse comentário. E a pergunta é muito mais pedido de reflexão. Nessa empreitada do Ministério Público para garantias dos direitos individuais, para a garantia de todas as políticas públicas, corre-se o risco do Ministério Público extrapolar as suas obrigações constitucionais e invadir, ora o Legislativo, não é a afirmação, é a pergunta, ora o Legislativo, ora o Executivo, ora o Judiciário, ou não tem risco nenhum? Bom, risco sempre tem. Aliás, nós temos risco em todas as instâncias, em todas as esferas, na vida privada, na vida pública, nos relacionamentos interpessoais, relacionamentos interinstitucionais, intrapessoais e intrainstitucionais, relacionamentos familiares. Então, risco, nós sempre vamos correr. Agora, o que é fundamental é sempre o Ministério Público, ele está atento àquele comando que veio lá como carro, abre alas do formato constitucional do Ministério Público, ainda sob a pena do legislador constituinte originário de 88, que é a Lei de Ação Civil Pública,
né, a Lei 7347 de 1985, que foi esse carro abre alas, né, que deu essa formatação de atribuições ao Ministério Público que não tem paradigma no mundo, né? Muitos países, inclusive, eles não conseguem entender, né? Eles não conseguem compreender essa gama de atribuições. E é lógico que, assim, casos pontuais, que são as raríssimas exceções, que muitas das vezes tentam transformar em regras, até para a opinião pública, até como uma forma de se antepor ao Ministério Público, a seriedade, a lisura e todo o comprometimento com as melhores causas sociais, mas assim, o que depende mesmo é de uma responsabilidade, né, do membro ministerial no âmbito de tratar determinada demanda. Até porque, atualmente, até por resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos uma implementação, e isso para e passo, às determinações do Conselho Nacional de Justiça. Então, o Ministério Público hoje ele tem uma posição, uma postura muito da consensualidade, né, da resolução em termos pré-processuais de conflitos, né? Por exemplo, se a gente até 2019, com o chamado pacote anticrime, isso só para te dar uma dimensão dessa postura conciliadora, né? Conciliatória do Ministério Público. Até no âmbito da pretensão punitiva estatal, que é onde o Ministério Público exerce a função acusadora, né? Nós, até pouco tempo atrás, a gente jamais iria pensar que seria capaz do Ministério Público realizar acordos de não persecução penal para crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Isso aí dá, basicamente, a maioria dos tipos penais brasileiros, salvo raríssimas exceções. Então, a gente vem acompanhando essa evolução do espectro de consensualidade, né? Tanto na parte penal, que é, por excelência, o carro-chefe, a atribuição do Ministério Público, né, tradicionalmente, como até pouco tempo atrás também era inadmissível as transações, composições no âmbito da lei de improbidade administrativa, né? E o próprio pacote anticrime, que é uma lei penal e processual penal de 24 de dezembro de 2019, possibilitou essa mudança de paradigma no âmbito da improbidade administrativa. Então, hoje é perfeitamente possível o chamado ANPC, que são os acordos de não persecução civil. Então, esse espectro, essa lente de solução, resolução de conflitos, de forma não litigiosa, isso fortalece o Ministério Público, ao contrário de que muita gente possa pensar que enfraquece, mas fortalece, concentra mais atribuições do Ministério Público, dando poder de resolução do conflito, né? E é óbvio, a responsabilidade aumenta, né? Então, essas questões assim, de substituição à gestão pública, né? Elas devem ser muito bem fiscalizadas e, em âmbito judicial, até combatidas, né? Mas eu não vejo hoje esse padrão do Ministério Público, pelo menos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, porque, assim, eu estou saí de lá agora, semana passada, né? Meu último dia de trabalho foi na quarta-feira, dia 23 de outubro, mas eu fiquei quase 8 anos na Corregedoria Geral do Ministério Público como membro auxiliar. Fui convocado em março de 2017, então eu tenho uma visão panorâmica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, assim, modéstia à parte, uma visão bem, digamos, conglobante, panorâmica, mas também detalhada, porque atuei no órgão correcional quase 8 anos. Então, assim, eu não me deparei com nenhuma questão, nenhum questionamento censitório ou disciplinar, em que algum gestor fez algum tipo de reclamação em virtude de uma determinada atuação do membro do Ministério Público de Mato Grosso. Mas é sempre bom a gente estar atento, né, para evitar esse tipo de substituição, porque tanto o Ministério Público como o Judiciário, padecem de um problema. Um problema que sempre é trazido à tona, né, de que nós não temos, digamos assim, o chamado lastro popular, o lastro democrático, né? Porque submeteu a um concurso de provas de título e está ali, e são cargos vitalícios, porque nós só temos 3 cargos vitalícios no Brasil, membro do Ministério Público,
do Judiciário e do Tribunal de Contas. Então, sim, adquiriu a vitaliciedade, só perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgada. Diferente da estabilidade para o servidor, que é outra coisa, né? Então, em outro período. Mas, sempre questionam isso, a gente não ter o lastro democrático, né? Então, isso é uma antena nossa que tem que estar sempre atenta para isso, né? Ok, nós vamos aqui encerrar o primeiro bloco, não é? Estamos conversando com o Dr. Wesley. Aliás, eu falava aqui que ele tomou posse na semana passada, e foi no dia 24. Foi o dia 24. Eu lembro que foi muito concorrido, inclusive, Lorenberg. O governador estava lá, estava o presidente da Assembleia não teve, mas teve a Janaína, que estava representando a Assembleia Legislativa. O resto, todo mundo que tem mais nada de importante estava lá. O mais furreminha era eu, que estava lá meio que só penetrando. E olha, bonita aquela solenidade, viu? Bonita mesmo. Então ele esteve, o Dr. Wesley então tomou posse dia 24, lá na sessão solene do Tribunal de Justiça. Ele assume aí a vaga deixada pelo Dr. Paulo da Cunha, né, que eu também já tive a oportunidade de entrevistar em algumas ocasiões. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta com muito mais bate-papo aqui com o Dr. Wesley Sanches no programa Opinião. Um instante só. Pois bem, cá estamos de volta aqui com o programa Opinião, hoje entrevistando o novo desembargador do Tribunal de Justiça, Wesley Sanches Lacerda. Vamos aqui, nesse instante, ao Gazeta. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. A senadora Rosana Martinelli, do PL, apresentou um projeto de lei para instituir o voto impresso nas eleições gerais de 2026. A pauta bolsonarista, que questiona os resultados das urnas no segundo... Na verdade, essa pauta questionou os resultados das urnas no segundo turno das eleições de 2022, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, derrotou Jair Bolsonaro, do PL, sem nenhuma prova de fraude apresentada. O texto que está em trâmite é bicameral, ou seja, ele requer aí a manifestação das duas casas legislativas, ou seja, o Senado e também a Câmara Federal. Ele foi apresentado na semana passada. A proposta determina a obrigatoriedade do voto impresso para que seja implementada em caráter experimental nas eleições gerais de 2026 para então que seja, aspas, verificada sua segurança, sua viabilidade técnica, operacional, orçamentária e financeira. Aí continua dizendo o seguinte, o trecho. É obrigatória a impressão do voto e seu depósito em uma urna lacrada e indevassável para fins de conferência pelo eleitor, também de auditoria. A impressão de que trata este item não deverá tornar aí possível a correspondência entre o eleitor e seu respectivo voto, garantido o sigilo. Diz aí um trecho desta proposta. Rosana Martinelli, Lorenberg, está no lugar do Wellington. Do Wellington Fagundes. A Rosana Martinelli, ela de Sinop, ela, na condição de suplente, assumiu, então, né, aqui o posto. Deve ter havido aí uma licença do Wellington. Cara de tratamento de saúde. Exatamente. Encontrei com ele, inclusive, ele falou que estava... Ele esteve aqui na semana passada, não foi? Teve conosco Ele aqui. falou realmente dessa seara de exames que ele tem passado. Mas está bem. Estava na posse também. Estava também lá. Tá vendo? Foi todo mundo lá. Todo mundo foi lá para ver o
glorioso Wesley Sanches. Professor Lorenberg, gostaria que você abrisse o bloco aqui de perguntas aqui ao Dr. Wesley. Desembargador, agora vamos um pouco lá para a escola. No dia 12 agora de abril, no dia 12 de abril desse ano, como parte do curso de oficial de formação inicial de juízes, substitutos do Poder Judiciário, foi promovido um debate sobre a proteção dos direitos dos idosos. O senhor certamente lembrará desse evento, dos direitos dos idosos. Na oportunidade, o senhor realçou a colaboração entre, a pronúncia é essa, FES-MP, de Mato Grosso, e a Escola Superior de Magistratura. A conscientização, e o senhor continua, a conscientização e o diálogo institucional são passos decisivos para a criação de políticas públicas que atendem às necessidades desses cidadãos. E aí vem a minha pergunta. Na opinião do senhor, estamos muito distante de um conjunto de políticas públicas que venha de fato atender às necessidades dessa camada de pessoas idosas que cada vez mais vem crescendo e cresce de forma muito grande no país. Nós já alcançamos a esse ponto ou ainda estamos muito longe, muito distante de chegarmos a isso? Sem sombra de dúvida, assim, porque na verdade nessa ocasião aí, porque eu sou o formador do COF, né, que é o curso de formação inicial dos magistrados. Então, todo ano eu sou convocado para um determinado módulo para ministrar para os juízes que estão no curso de formação. Nesse dia, e sempre, nos últimos 2 ou 3 anos, sempre a tutela da pessoa idosa, né? Então, nesse dia eu levei à época, promotor do idoso de Cuiabá, que hoje é procurador de justiça, o Dr. Wagner Fachoni, e o promotor Henrique Schneider, que tem atribuições específicas na capital no âmbito da proteção dos direitos humanos, né, das pessoas vulneráveis, tal, em situação de rua, tal. Então eu levei esses 2 colegas lá para a gente poder ter um bate-papo com os juízes, né? E qual foi a temática da minha fala lá? Porque e aí para te responder que não existe nível de comparação, né, na proteção do idoso com outros sujeitos de especial proteção constitucional. Por quê? Porque eu sempre acreditei que há uma ordem de gradação de proteção constitucional. Então tem a criança e o adolescente, absoluta prioridade, a Constituição fala. E logo em seguida, as pessoas idosas, que são objeto de especial proteção constitucional, mas que não têm essa absoluta prioridade, né? E aí, desde o advento da Lei 11.340 em 2006, que é a Lei Maria da Penha, apelidada Maria da Penha, né, que eu sempre defendi a necessidade porque o que decorre da Lei Maria da Penha é um autêntico sistema ou subsistema penal, processual penal e até extrapenal paralelo, né, justamente para atender aquele compromisso especial que é talhado até em instrumentos internacionais. E eu sempre defendi a necessária derivação desse microsistema em prol da mulher para a criança e adolescente e também para o idoso, né? Porque a gente vai falar assim, mas tem o Estatuto da Criança. O Estatuto da Criança, ele prevê, sim, inúmeras medidas de proteção, mas também prevê punição. Lá a gente tem parte específica para apuração de ato infracional, porque o Estatuto da Criança e Adolescente ele tem o costume de transmutar apenas os nomes. Então, quando a gente fala do penal, processual penal, a gente fala prisão em flagrante, lá é a apreensão em flagrante de ato infracional. O que o sistema penal chama de crime, né, de tipo de crime, lá chama de ato infracional, né? O
o sistema penal processual penal chama de prisão preventiva, lá chama internação provisória. O que chama de pena, lá chama medida socioeducativa. Mas assim, então eu sempre achei essa deficiência também em prol das crianças e adolescentes e também do idoso, né? E aí, o meu argumento caiu um pedaço por terra quando do advento da Lei Henri Borel, né? Que pode hoje ser traduzida como a Lei Maria da Penha da criança e do adolescente, mas nós ainda dependemos de uma migração, de uma derivação para um sistema também que atenda especificamente a tutela da pessoa idosa, né? Porque o sistema, por exemplo, penal e processual penal, quando for um crime praticado em detrimento de um idoso, ele cai na vala comum do sistema penal e processual penal, né? E também as medidas específicas de proteção, né? Porque, por exemplo, para a criança ou adolescente hoje e para a mulher, nós temos a concentração em um juízo só, digamos assim, competente para as medidas penais e também para as medidas extrapenais, né? E nem isso acontece na tutela por idoso. Dependendo do crime, é ali, aí a medida, por exemplo, de proteção vai ser na vara civil e por aí afora, né? E sem contar o quê? Porque essa configuração melhor para esses outros sujeitos que são objeto de especial proteção, elas são oriundas de um determinado protagonismo daqueles que são interessados, né? E a gente sempre, quando a gente fala em formatação de direitos humanos, não tem como a gente falar nisso sem um protagonismo do cidadão que é aliado, né, o interesse dele naquela configuração, através das suas tutelas pulverizadas ali no sistema de justiça, acabam fomentando, né, dando essa irradiação para as outras áreas. E isso aí a gente não consegue evidenciar por questões até cronológicas, biológicas, óbvias, né? A gente não consegue cobrar esse protagonismo do idoso. Então, sempre vai depender de uma substituição processual, talvez do Ministério Público ou de outro legitimado, por exemplo, uma tutela coletiva, né? Então, a gente vê assim com muito, por exemplo, nesses anos de corregedoria aí que eu andei o estado inteiro, né? Foram quase 8 anos, fiz correição na maioria, quase que 100% de todas as promotorias do estado. Acho que são 3 ou 4 promotorias que eu não consegui visitar, fazer correição. A gente tem lá os relatórios para preencher na ata de correição do CNMP. Então a gente tem lá, por exemplo, entidade de atendimento ao abrigo à criança e adolescente, muitas comarcas têm. E uma coisa que é quase zero, por exemplo, é a entidade de atendimento ao abrigo ao idoso, né? Depende assim de esforço hercúleo para poder configurar isso, né? Então tem que ter vontade da gestão, da administração, tem que ter vontade do Ministério Público, tem que ter vontade do Poder Judiciário. Então essa configuração é meio difícil ainda. Nesse aspecto aí, teve um avanço agora, que inclusive eu estive entrevistando o Dr. Perry há uma semana, não é? Que foi conquistada a condição de construção da primeira sede, bem que é o nome, ILPIs, coisa assim. Instituto de Longa Permanência. De longa permanência de Mato Grosso. Alguns serão, segundo o Dr. Perry, serão construídos em Mato Grosso. O primeiro de todos, o primeiro vai ser construído aqui, atrás do Hospital do Câncer, numa área, parece que foi cedida pelo governo do estado ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas doou para o Tribunal de Justiça. Isso é de uma grandeza absurda. Hoje, para quem não sabe, há uma fila de 54 idosos precisando, sem lugar para ficar. Teve um promotor de justiça, ou uma promotora, não sei, que esteve aqui no programa, alguns dias aí, dando conta de situações, você se lembra disso, Lorenberg? Cabulosas, que parentes deixam os seus familiares, os seus avós, seus pais, os seus idosos, não é? No hospital, não vão buscar. Tem casos que me deixaram, inclusive, arrepiado, aqui no Adalto Botelho.
cidadão que está lá, o idoso está lá, recebe alta e o familiar não vai buscar. Isso corta, eu falo para você de forma, eu falo isso, chego a ficar emocionado, porque passa pela cabeça de um cidadão, tem tudo na vida, não é? Aquela pessoa que deu a vida para criar, para cuidar, para estabelecer, na hora que mais precisa, virar as costas para esse familiar, não é? Muitas vezes o pai. Então, assim, eu até desabafei aqui, não devia nem falar, mas essa questão dessa unidade, a primeira de uma segundo Dr. Perry, parece que são 8, que se faz necessário no estado inteiro, isso vem a calhar, vem num bom momento. Claro, você vê, é tão inédito que chamou a atenção de todo mundo. É preciso um desembargador, que é uma lenda, uma lenda do Poder Judiciário, que é da área criminal, né? Ele ter que ser o protagonista, usando todo o prestígio, todo, né, o respeito que ele tem, para poder encampar uma campanha dessa, né? Então, eu detesto ditados, né? Mas o que você estava falando no seu desabafo, mas assim, talvez não seja tão errado esse ditado que falam que um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não criam um pai. Nossa, né? Então, deixa... É verdade. É de deixar a gente indignado. Então, assim, a informação que a gente tem que são 54 nessa fila aguardando aí, não é? E aquela coisa, né? Não tem muito o que dizer para você que, no motivo... Teve gente, segundo a promotora, ou foi defensora que veio? Foi promotora. Ela dizendo o seguinte, que não tem condições, seria mais uma boca para alimentá-la. Se falou isso, meu caro, minha cara, desculpa, reveja, não é? Não vou fazer juízo de valor aqui não, mas não é possível que a pessoa tenha a coragem de dizer isso, de argumentar isso, não é? É terrível, terrível, terrível. Olha só, eu vou ter que chamar o intervalo comercial mais uma vez, mas a coisinha é muito breve, um minuto e meio, a gente retoma aqui com o doutor Wesley Sanches, desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Um instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Manda um beijo para Deise Silvana, que está acompanhando a gente aqui. Um abraço para o Amaral, lá do Jardim Eldorado. Quem mais, rapaz? Tinha aqui uns nomes. Ah, tá aqui. Erzira, que está lá no Cidade Verde também com o Ismael, que é o seu esposo. Obrigado pelo carinho da companhia de vocês. A Deise, que acompanha a gente aqui no centro de Cuiabá. Tem mais gente aqui também que está falando comigo no zap, no grupo aqui do programa Opinião. Tá, Adelaide. Adelaide com o Fabrício. Mãe e filhos. Mãe e filho. Estão acompanhando a gente também. Obrigado pelo carinho da companhia de vocês. Daqui a pouquinho eu leio o resto, porque aqui baralha tudo, né? E a gente vai ficando velho, aí fica meio complicado também de ficar enxergando assim, força um pouco as vistas da gente também, né? Acabei de falar aqui do idoso, né? E eu daqui a pouco vou estar... Entendeu? Deixar. E se acontecer isso, meus filhos não vão me abandonar, não. Eu acho, né, Lindenberg? Não irá. Não. Tomara, né, filhos? Ó, o papai cuida bem de vocês aí. Doutor Wesley, tem eu falei há pouco, né, que hoje eu tive a oportunidade de me encontrar com a doutora Clarice, doutor Deusdete também estava nessa ocasião lá. Tem agora, Mato Grosso passa a ter, ou terá, não é, curso de doutorado. O que isso vai significar para a qualidade do trabalho dos operadores do direito aqui no estado? O que isso vem a significar? Porque hoje, quem quer fazer um curso de doutorado tem que ir para outras localidades, né? Outros estados, por exemplo, e até fora do país. E Mato Grosso parece que está começando a abrir as asas para esse tipo de situação, que eu acho que vai ser um salto de qualidade enorme. Eu queria que o senhor falasse a respeito.
Então, vamos por partes. Me parece que a Universidade Federal tem um projeto assim, que está bem adiantado no âmbito de um doutorado em Direito aqui, né? Um programa de pós-graduação em nível de doutorado, né? Já tem um mestrado, e isso aí está assim, bem encaminhado. Esse doutorado aí que você está falando, na verdade é um DINTER, que é um doutorado interinstitucional, tá? Então ele é fruto de um termo de cooperação do TCE com o Tribunal de Justiça e com a Procuradoria-Geral de Justiça para 30 vagas, né? 10 por instituição. Então ele não é um doutorado aberto ao processo seletivo, né, tal. Então seriam 10 vagas para o Ministério Público, 10 vagas para o Tribunal de Justiça, 10 vagas para o TCE, com a FADISP, né, que é uma instituição de ensino lá do estado de São Paulo, né? Eu sou suspeito para falar sobre isso, o que eu acho, né, o que isso representa, qual que é o impacto, porque eu, na verdade, por exemplo, eu nunca saí dos bancos das universidades federais, desde a minha graduação, o mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso e o doutorado na Federal de Minas Gerais, né? Então isso aí é fundamental, né, para a gente poder se revisitar, né? Os cursos de pós-graduação estrito sensu, que é o mestrado e o doutorado, né, e também as pós-graduações lato sensu, também as especializações, elas têm um poder de revisitação conceitual da gente muito grande, né, para aqueles que fazem com responsabilidade, né. Então, desde o momento em que eu, por exemplo, o Lorenberg fala que leu minha dissertação de mestrado, por exemplo, que desde quando eu parei, me debrucei para escrever sobre aquilo, que era uma revisitação da tutela coletiva ambiental e as implicações, né, as especificidades do direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito humano absolutamente distinto das demais categorias, desde quando eu me debrucei sobre isso, eu nunca mais fui o mesmo, né? E isso intensificou no doutorado. Então eu acho que é fundamental para a comunidade jurídica esse aperfeiçoamento, né? Cada vez mais. Ok. Professor? Eu vou aproveitar a carona. O senhor já abriu aí a carona para todos nós. Eu tenho um trecho aqui da sua dissertação de mestrado, que é a justiciabilidade ambiental, uma dupla compartimentação dos bens ecológicos. Esse é o título, o título da dissertação, que foi de 2017. Isso. Eu peguei exatamente um trecho da página 41. Nesse trecho diz o seguinte: quanto a certas impropriedades no âmbito da Lei 9.605, de 1998, cite-se quanto à queimada, artigo 47, e infração administrativa correspondente do âmbito do Decreto 6514 de 2008 e o veto, no que tudo indica, sob pressão da bancada ruralista ao artigo 43 daquela primeira lei. Assim, o desmatamento e a destruição do cerrado não são considerados crimes, tornando-se importante a averiguação quanto à degradação e à exposição do agronegócio no cerrado, com influências diretas nos regimes das águas e na sua qualidade hídrica. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor rapidamente sobre esse trecho em especial, até porque nós estamos numa crise climática gritante. Eu pensei que a minha defesa tinha sido em 2017, que eu estava livre dos examinadores, mas a banca ressuscitou aqui agora e eu me venho novamente. Não, é porque, na verdade, é o seguinte, isso aí é um apontamento que eu faço no trabalho acerca de certas idiosincrasias da tutela ambiental. E nesse ponto específico, porque, por exemplo, quando a gente fala aí do veto da bancada ruralista, a Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais,
ela sofreu alguns vetos, 2 vetos importantes. Um no âmbito da poluição sonora, que foi um veto da bancada evangélica, né? E o outro, na questão das queimadas, foi um veto da bancada ruralista. Então hoje, por exemplo, para a gente tipificar o crime de queimada como crime, né, ele tem que ser incêndio em mata ou floresta. É a única referência criminal da Lei 9.605. Então a gente precisaria saber a tipologia vegetal sobre a qual incidiu a queimada, né, para a gente poder saber se há adequação típica ou não. E a questão da poluição sonora, nós teríamos que adequar no artigo 54 da Lei 9.605, que trata do crime de poluição. E lá está, causar poluição em níveis tais capazes de danos à saúde humana, destruição significativa da flora ou mortandade de animais. Então, não é impossível, mas também, vou repetir o termo, né? Tem que ser uma construção hercúlea para a gente tipificar a poluição sonora no artigo 54. Por quê? Porque a gente vai invocar uma resolução do CONAMA de muito tempo atrás, acho que da década de 90 ainda, que manda aplicar as regras da ABNT, né? Então tem as normas técnicas lá, e essas normas técnicas, elas estipulam níveis de conforto e desconforto acerca dos decibéis. Né? E tem uma ressalva nessa norma técnica que fala o seguinte, que níveis de desconforto necessariamente não implicam danos à saúde humana. Então, isso é apenas uma ponta do iceberg acerca das impropriedades penais da Lei 9.605. E assim, hoje eu vejo o governador falando acerca de uma maior gravidade de crimes ambientais, né, uma resposta maior, e eu dou razão para ele. Porque o objeto posto sob tutela é por demais importante. Ele é um objeto transgeracional, usufrutuário, fraterno, né, de natureza humana, e nós temos alguns desvios ali que aparentemente se apresentam como uma conquista, mas que no fundo não atendem um compromisso ambiental lá do artigo 225 da Constituição da República, né? Então, nós temos, por exemplo, aí, para a lei dos crimes ambientais, é muito mais grave em termos penais, você pescar um peixe fora da medida, pegar um pintado, por exemplo, de 60 centímetros, né? Ou pescar aquele pintado num período proibido, numa época de defeso, ou em local interditado, ou através de utilização de petrechos proibidos. Né? Então é muito mais grave você pegar esse pintado, que é tratado como um recurso natural, até de subsistência, é muito mais grave do que você matar um animal de espetacular importância ecossistêmica, que é uma onça pintada, que é um delito de menor potencial ofensivo. Está lá no artigo 29, o crime de pesca está no 34, é de maior potencial ofensivo ou de médio, e matar a onça é do artigo 29, menor potencial ofensivo, que inclusive dependendo, pode haver exclusão da pena por ser nocivo, né, por estar em estado de necessidade, o abate e por aí afora. Então, assim, o que eu quis dizer na época é que, e aí nós temos um dos crimes mais graves da lei ambiental, dos crimes ambientais da lei 9.605, né, se o crime for em desfavor, em detrimento. E assim, eu sou um ativista, eu sou um defensor da causa animal. Quem me conhece sabe o que eu faço pelos animais domésticos aí, né? Já resgatei gato atropelado na Miguel Sutil, cuidei do gato 5 meses e fui levar para São Paulo de avião para quem ia adotar. Eu fiz isso. Agora, é um dos crimes mais graves hoje da lei dos crimes ambientais, se a conduta for em detrimento de um gato ou de um cão. Né? Então isso cria uma ilusão de segurança jurídica. Né? Então eu não tenho nada contra a tutela doméstica dos animais aí, né? Mas já enquadrar a tutela dos animais domésticos na reescritura paradigmática do artigo 225 da Constituição como um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, né, das presentes e futuras gerações, acho que me vai uma distância abissal, né? Mas isso está na lei dos crimes ambientais. Doutor,
Bom, eu caminhando para o final do programa aqui, a propósito, rapaz, tem tanta coisa, você falou, eu queria falar mais da questão do idoso, mas a questão da mulher, citou agora a questão dos animais, eu vou fazer um pedido, um clamor. Todo mundo que vem aqui, de político a desembargador, eu faço, porque tem legislações municipais que já tem essa previsão que proíbem, não é? Que eu estou me referindo aos fogos de artifício. Por quê? Épocas de final de ano, principalmente, os animais domésticos padecem de forma... Quem tiver algum tipo de dúvida, é só dar um clique no YouTube, para você ver vídeos, animais tendo convulsões devido à agressividade que são os fogos de artifício. Depende muito das legislações municipais, principalmente, não é? Mas não teria como, o senhor que já veio do Ministério Público, não teria como tornar linear, deveria partir, eu acho, do Legislativo Estadual, talvez, sei lá, mas alguma coisa deveria ser providenciada nesse sentido, porque, eu estou falando dos animais, isso porque eu não incluí aí os autistas, sim, que padecem, autistas tendo convulsões também, padecem, os idosos, os enfermos, não é? E como o que fazer para resolver isso? Assim, é uma questão de... Você não concorda? Não, eu concordo, mas é uma questão de se analisar, porque nós temos aqui, é igual quando falavam, quando até hoje falam de festa do peão, né, dos animais, porque há um sopesamento aí, né, um conflito aparente de direitos, digamos assim, né, e de meio ambiente, porque em tese você pode ter um meio ambiente cultural, né, uma festa tradicional, por exemplo, e em rota de colisão com outro tipo de tutela ambiental, no caso aí, né? Então, eu sou a favor de que, por exemplo, o barulho, porque o barulho não perturba só eu. Você falou de autista, eu tenho um sobrinho que é autista, né? Assim, um determinado nível até, tanto que minha irmã, que é essa mais nova que eu, que é dentista, ela se mudou para o Paraná justamente para ter um acompanhamento melhor com o jovem, né? Hoje ele está com 20 anos, ela teve um casal de gêmeos, eles nasceram poucos meses depois da minha filha, então todos são do ano de 2004, já tem 20 anos, né? E minha irmã enfrenta uma luta dura, né, pelo filho. O meu sobrinho só anda com o abafador, né? Então, assim, eu sou totalmente a favor dessa legislativo, tese. É o legislativo. Sim, porque eu acho que assim seria a melhor forma de parametrizar, né? Uhum. Porque se deixa para ações pulverizadas, por exemplo, da tutela coletiva do Ministério Público, que entrou com ação civil pública aqui na comarca tal, o outro entrou, o primeiro argumento é de que está se imiscuindo no âmbito das políticas públicas que tem o lastro da democracia, com o gestor e por aí afora. Então, eu acho que é a forma da gente poder estancar essas discussões pulverizadas e deixar para uma questão de discussão concentrada, né? Quem entender que é inconstitucional, que argua no foro competente. Né? Se acha que é inconstitucional por vício de iniciativa ou por questão da matéria, né? Ou porque está violando o direito ao meio ambiente cultural, porque é uma tradição, né? A tradição, acho que ela não está vinculada ao barulho, à perturbação, né? Porque eu acho que o bonito dos fogos não é o som, mas é o visual. Então eu acho que é questão da gente saber com qual tipo de sentido nós vamos tratar, a audição ou a visão. Tradição é respeitar o próximo, é ter empatia, isso sim, deveria pelo menos ter tradição. A legislação até tem, uma aqui, outra colar, mas cadê os fiscais da lei, não é? Enfim, eu queria muito continuar o bate-papo aqui, mas eu tenho que encerrar o programa, horário de rede, sabe como é que é, né? Mas eu quero de verdade, de coração, agradecer aqui ao Dr. Wesley Sanches Lacerda pela vez primeira, que seja a primeira de uma série de outras tantas. Esse espaço continua a postos para bem informar, sempre que tiver lá, sempre que houver novidades lá e ter o que falar, a gente está aberto a postos para bem informar. Obrigado, parabéns, boa sorte nessa trilha. Competência eu sei que o senhor tem. Então,
É só seguir em frente aí e, como dizia a gloriosa torcida do Flamengo, correr pro abraço, né? O senhor não é flamenguista, mas eu sou vascaíno. Ai, se eu soubesse disso, a gente não tinha me chamado, né? Não teria chamado. Brincadeira. Abraço, tudo de bom. Esse espaço continua a posse para bem informar. Obrigado, eu que agradeço. A gente combate uma ideia com outra ideia. Contrapõe uma cultura com outra cultura. Então, ótimo, como você disse, né? Então, tradição é respeitar o próximo. Exatamente. Então, talvez seja a hora de a gente implementar outro tipo de cultura. E a empatia é se colocar no lugar do outro. Exatamente. Você se coloca naquela cama lá, ou no lugar daquele enfermo, daquele portador, ver como que você vai se sentir. Estão falando que acabou já aqui. Lorenberg, amanhã a gente se encontra aqui às 7h30 da noite no programa Opinião ao vivo. Eu convidei o secretário de Saúde de Cuiabá, ele ficou de dar a resposta para ver se vem ou não vem. Eu duvido que venha, porque está meio tenso pelo que eu estou sabendo. Mas se vier, será bem-vindo para a gente levar informação ao nosso telespectador. Valeu? Se cuida, até amanhã. Fica bem, fica com Deus também.